Boa noite a todos, então. Com a licença do nosso pai Jesuel, peço as bênçãos do Senhor Oxóssi, nosso orixá do conhecimento, e Oxalá, nosso orixá da fé, que envolva suas vibrações, para que a gente consiga desenvolver o estudo de hoje, que esse conhecimento alcance a todos da melhor forma possível, que, na verdade, cada um vai absorver e vai se adaptar para a sua realidade, para a sua vida, para as suas coisas. Eu acho que isso é importante também, gente, no estudo, a gente pensar que tudo que a gente aprende aqui, você vai adaptando para o teu mundo, para a tua realidade, para as tuas coisas, para a tua vivência, né? Então, para a gente não ficar também assim, ai, tem que ser assim, é assim, é assado, lógico que a gente tem está estudando justamente para não ficar, né, alienado, aí ter fundamento, mas essas coisas vocês vão vendo e tendo e testando, na verdade, as suas afinidades, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, na verdade, a gente vai iniciar hoje e a gente vai talvez desenvolver por algumas semanas, que é magia de Pemba, símbolos sagrados e escrita mágica simbólica, tá? Por que eu resolvi, coloquei, na verdade, a gente vai falar de quase 3 livros aqui, tá? Por quê? No final, lá, se vocês verem no material, eu coloquei 2 livros de referência, mas, na verdade, tem mais, que é A Magia Divina dos 7 Símbolos Sagrados e a Iniciação à Escrita Mágica Divina, tá? É um assunto até um dia... É um assunto que a gente fala assim, nossa, então não vão aprender a riscar ponto? Não, não é bem assim, porque a escrita mágica e os pontos são uma coisa muito, muito maior do que eu, pelo menos, do que eu imaginava. Quando eu comecei a ler esse livro da iniciação, né, a escrita mágica divina, eu pensei, deve ser um livro que ensina os pontos, riscado, que legal, vou ler. Jesus, foi esse livro que eu falei que eu li e mudou minha vida, mudou minha visão de Deus, de como entender Deus, porque, assim, é uma das partes talvez mais complexas da gente estudar. Porque, ó, nós já estudamos as cores, com as pedras, as ervas, e é mais fácil eu associar uma cor com um orixá, uma erva com um orixá. Agora, o símbolo sagrado, já vou de antemão explicando para vocês. Não tem um símbolo assim, o círculo é de Oxalá, o triângulo é de Oxóssi, a estrela de 6 pontas é de Xangô. Não tem exatamente isso, não é uma coisa fixa. Não tem um símbolo específico para cada orixá. E aí já começa a complicação, tá? Por quê? Porque esse entrelaçamento de símbolos é muito gigante, as combinações de símbolos olha, não vou dizer infinitas, mas são milhares, as dezenas de milhares, tá? E só para vocês terem uma ideia, o ponto riscado, ele existe desde sempre. Quando eu falo ponto riscado, eu estou falando em símbolos riscados. Os hieróglifos estão aí, são símbolos, né? E a gente convive com símbolos desde que o mundo é mundo. Só que na Umbanda, o ponto riscado, ele é um fundamento. O que quer dizer fundamento? É um conjunto de saber que dá base para a religião. A Umbanda, ela é mágica, ela é fundada, tem como base de atuação a magia, né? E dentro do espaço mágico, o ponto riscado é um dos aspectos, né? Então, a gente usa a magia das pedras, das velas, das ervas e do ponto riscado. Por que ele é tão importante? Porque, na verdade, gente, se vocês observarem um ponto riscado, é no ponto riscado que estão todos os outros elementos. Então, ele engloba pedra, vela, erva, semente e tudo mais. Por quê? Porque é no ponto riscado que eu tenho a base de formulação da magia. Olha que legal isso, né? Quando a gente fala das várias formas de magia, pensem bem, ó, num ponto cantado. O ponto cantado, ele
acaba se tornando um mantra que vai direcionando o pensamento, a nossa vibração, até que ele causa uma alteração emocional e energética no ambiente e nos médiuns. Então, esse mantra, ele leva o ponto cantado, ele ajuda no processo de incorporação e de conexão com os guias e com as energias durante o trabalho. Por isso que eles são mantras, tá? O ponto riscado, ele tem o mesmo efeito, só que ele é feito através da expansão da energia gerada naquele ponto que é riscado, ou nos pontos que são riscados, e são ativados dentro da casa durante a gira, tá? Então, a gente pode fazer isso por vários símbolos, vários signos, grafias, tem toda essa estrutura mágica de ponto riscado, né? E outra, existem pontos riscados de diversas formas e são usados de formas diferentes em cada terreiro. Não tem ponto certo e ponto errado, tem ponto riscado que funciona e o que não funciona. Eu até acho que eu cheguei a comentar algumas aulas atrás. O médium chega, risca lá um desenho no chão, sabe lá Deus o quê, e aquilo tá lá. Está funcionando? O ponto, quando ele funciona, gente, ele emite uma luz. Ele tem que ser ativado. Então, não é só sentar e riscar alguma coisa lá, um símbolo que a gente acha. Isso não tem validade mágica dentro do trabalho. Esse ponto, ele precisa ser ativado, tá? Mas só para vocês entenderem, para a gente iniciar, quando a gente fala em riscar ponto, a gente usa na Umbanda um instrumento muito específico que todos vocês conhecem, que é a pemba, né? O que é a pemba? A pemba é aquela pedrinha, né? Aquele giz, que é, na verdade, feito de calcário, né? De giz, como se fosse um giz de quadro negro, mas ele tem um formato diferente e ele é feito com algumas outras substâncias que deixam mais molinho para poder escrever, para ele ficar maleável e poder escrever nas superfícies. Mas a pemba, gente, como elemento mágico de trabalho dentro do terreiro, ela pode ser usada para riscar ponto cabalístico, para cruzar os filhos de fé. Olha lá o que o vô faz nas nossas mãos, nos nossos punhos, né? Às vezes ele risca Vocês já prestaram atenção? Tem gira que ele risca uma estrela de 6 pontas, tem gira que ele faz uma cruz, tem gira que ele faz um triângulo e na outra mão faz uma cruz. Por quê? Porque é por um momento que nós estamos precisando, ele coloca um símbolo diferente. Então, a pemba também é utilizada para isso. Ela é utilizada para purificação. O pó de pemba é um elemento de purificação, assim como a defumação. Tá? Então, você pode usar o pó de pemba na purificação dos ambientes, da casa, da sua casa, do próprio médium, né? Ela pode ser utilizada para limpar as pessoas, para cruzar imagens ou objetos, tá? Pode ser usada em assentamento. Então, a pemba, ela é uma coisa muito grande, ela não é ela não é um pedaço de giz ali aleatório dentro do terreiro, tá? Justamente por ser um elemento mágico, ela deve ser consagrada, tá? Então, quando você pega a pemba, ela deve ser consagrada. Como que você vai consagrar? Aí, gente, também cada casa tem uma forma, depende para que você vai usar essa pemba, tá? Então, dependendo do uso que a pemba vai ter, ela vai ser consagrada de uma determinada forma. Porque eu posso ter uma pemba consagrada para um trabalho específico, para um orixá específico, para um uso específico, tá? Então, dentro do terreiro, aquelas pembas que estão lá, que o vô lida com elas todas são consagradas. Ah, mas e se eu quiser ter uma pemba em casa, se eu quiser riscar alguma coisa em casa, você pode ter? Pode. Como que você vai consagrar? Gente, da maneira mais simples do planeta. Lembra que a consagração pega, é um gesto simples de amor, de fé e de respeito. Pega a pemba, consagra essa pemba. Senhor Deus, sagrados orixás, que eu possa ter o uso
para o meu benefício, da minha família, da minha casa. É uma oração. Você consagra essa pemba para você usar em casa, tá? E a pemba, você pode até, ela fica até recolhidinha, pode ver que eu vou deixar lá no banquinho, separadinho lá com as coisas dele, tá? Porque ela é um elemento extremamente poderoso. Então, começando pela própria pemba, né, desse material. Uma outra coisa também, gente, sobre os pontos riscados e sobre a magia com pemba, daí o nome, aquela mão de pemba. Quem que é mão de pemba? Tem uma expressão muito utilizada nos terreiros. Mão de pemba é a pessoa que sabe riscar os pontos, que tem habilitação, que tem autorização para fazer magia com ponto riscado. Esse é o mão de pemba, tá? Então, os nossos guias, eles automaticamente, quando eles pegam uma pemba na mão, eles já estão consagrando essa pemba. O caboclo pegou a pemba ele já está consagrada, ele vai usar. O preto velho pegou a pemba, ela já está consagrada. Tá? O guia, ele manta com a energia dele, já aquela pemba, para arriscar o que ele precisa, o que ele vai utilizar. Tá? É muito profundo isso, quando a gente pensa no ponto riscado, e aí, até falando um pouquinho além aqui do que está no material, para vocês entenderem que o ponto riscado, ele pode ter inúmeras utilidades, tá? Por isso que eu estou falando, o ponto é só para isso, é só para aquilo. Não. Então, vocês têm. Os chefes normalmente riscam os pontos para proteção e firmeza na energia deles dentro da casa. Então, chega o chefe da casa, vai riscar o ponto dele. E o que é esse ponto dele? É a assinatura energética dele, que vai imantar aquele desenho, aquele ponto riscado, e aquilo vai vibrar, protegendo a casa naquela vibração daquele chefe. Então, você tem, às vezes, 2, 3, 4 giras com 4 linhas diferentes. Às vezes, você tem 2, 3, 4 pontos de chefes diferentes. Então, cada chefe que vem, risca o seu ponto e deixa ali a sua assinatura e a sua vibração protegendo a casa. É obrigatório? Claro que não. Cada guia trabalha de uma forma. Você pode ter um trabalho com um único ponto, de um único chefe da casa, que vai sustentar todos os trabalhos, tá? E aí, o guia vem e risca só esse ponto de assinatura? Não. Tá? Além do ponto como assinatura e sustentação energética, também existem os pontos para trabalhos específicos. Então, em alguns momentos, um guia vem e risca um ponto diferente daquele que ele risca normalmente. Por quê? Porque ele está fazendo um trabalho específico, uma magia específica para determinada situação. E ele risca um ponto diferente. Tá? Então, só é comum, vamos observando, que a gente vai reconhecendo, né? A assinatura, essas assinaturas dos nossos guias, dos nossos chefes, né, da casa. E tem terreiro que, por exemplo, que não risca, não tem os pontos riscados expostos, os pontos riscados ficam escondidos. Ninguém pode ver, fica em assentamento escondido, às vezes até enterrado, tá? E tem lugar que o ponto é totalmente aberto. Então, assim, não tem assim é certo e assim é errado. É a orientação que a casa tem, tá? Na tenda Nossa Senhora da Piedade, que é a primeira tenda de Umbanda, que é a tenda do Zélio, que está lá até hoje, eles têm os pontos dos chefes em tipo sulfite, assim, e eles dão para as pessoas, ó, esse é o ponto do Caboclo das Sete Encruzilhadas, esse é o ponto do Pai Antônio, e eles distribuem, é de acesso de todos. Então eu vou pegar aquilo e vou chegar em casa, vou copiar. Gente, isso é a mesma coisa que você falsificar a assinatura de alguém. Você já imaginou isso? Se aquele ponto é o ponto do vô Benedito, eu vou chegar em casa e vou copiar a assinatura dele? Vou fraudar com o plano espiritual? Meu amigo, pensa numa justiça que vem a cavalo, mas
pouco. Não é, pelo amor de Deus. Você não vai pegar o ponto e copiar, entende? Aquilo é para você ver, ter conhecimento, até para você reconhecer, né? Ah, você é o guia tal, eu conheço, já vi casos do médium que era chefe, né? Incorporava o guia-chefe, desencarnar, o guia incorporar em outra pessoa e se identificar por meio da assinatura. Isso acontece. Então, é para você conhecer, entender até a vibração do chefe. E o ponto dá pistas de em qual vibração aquele guia trabalha. Se a gente observar alguns pequenos sinais, a gente consegue compreender. Mas não é para eu copiar, eu não vou falsificar a assinatura de ninguém, pelo amor de Deus. Né? Se eu posso riscar, então eu posso riscar um ponto na minha casa? Pode. Você pode riscar uma mandala ou um ponto específico de Xangô, de Oxum, de Oxóssi, para trazer energia daquele orixá dentro da tua casa. Mas aquilo não é o ponto de um guia. Você não risca o ponto do teu guia, nem você. A assinatura dele, ele te deixou riscar? Não, claro que não. Ah, mas ele é meu guia, eu posso tudo. Não, gente, claro que não. Teu guia é tua família, ele é teu protetor, ele é teu amigo. Mas você deve respeito a ele. Você falsifica a assinatura do teu pai, da tua mãe? Não. Então, você não falsifica a assinatura do teu guia também, que é falsificar. Então, assim, a gente tem que ter muito zelo. O mesmo respeito que você tem com o guia, você tem com o ponto do guia. Tanto que em algumas casas, quando você chega e tem o ponto de algum chefe riscado, as pessoas se ajoelham, se deitam e saudam o ponto, que é a mesma coisa que estivesse saudando aquele guia, aquela entidade chefe que está ali, riscada, representada no ponto. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, tem ponto de assinatura, tem ponto de trabalho, né? Tem pontos para magias específicas, tem pontos riscados para pessoas específicas, pode colocar pessoa dentro do espaço mágico e riscar o ponto para aquela pessoa. Então, os pontos riscados, eles têm muito, muito uso, é um universo à parte, tá? Só para vocês terem uma ideia. Não é assim, faça uns risquinhos lá, uns chululu, umas estrelinhas lá, uns coraçãozinhos, e aí pronto, já estou riscando ponto. Sento umas velas em cima, né? Tá com umas ervas lá. Deus me livre e guarde, gente. Melhor não fazer, tá? Existem guias que riscam pontos com mais facilidade. É muito comum, a maioria das casas, Exu chegar e já riscar o ponto. É muito comum, porque eles trabalham com assentamento ali no chão, na terra, e eles têm maior facilidade de fazer isso. Todos os outros guias riscam ponto? Às vezes não. Eu até contei para vocês até um dia que fazia muitos anos já que eu incorporava, né, tal, e minha preta velha nunca tinha riscado ponto. E eu falava, gente, acho que sou eu, né? Eu estou bloqueando, porque eu sou tão meio assim. Às vezes eu acho que eu não tenho percepção suficiente para riscar um ponto, que é uma coisa que exige ali uma conexão, tá? Eu acho que é meu, né? E aí um dia ela chegou, porque eu já via outros médios, né, Gisele, desde quando ela lá na sua casa, e o povo chegando e riscando, e riscando, 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 eu falava, gente, acho que sou eu, né? Aí um dia a preta velha parou, olhou em volta assim, ela falou, ó, aqui ninguém sabe o que está fazendo. Se eu perguntar para todo mundo que está sentado aqui com ponto, não vai saber para que ele serve. Então, você sossega aí que vai riscar o ponto só quando precisar. E acabou. E ela não falou dos médios, ela falou dos guias. Ela foi muito específica. Ela falou, ó, se eu chegar aqui de um por um, não vai saber para que esse ponto aqui serve. E aí um dia, muito tempo depois, ela sentou e um dia precisou, ela riscou o ponto, gente, que eu te juro que eu não lembro, não sei. Se eu precisar lembrar, eu não vou saber. Riscou o ponto, pronto, fez, pronto. Quando precisa, precisa. Não precisa, não precisa. Então, eu falo isso para quê? Porque a gente tem esse sentimento. É normal a gente se questionar, se atropelar. Ai, meu Deus, será que precisa? Será que não precisa? O guia vai. E não é uma mera intuição assim de, acho que passou pela minha cabeça. Quando eles querem uma coisa, gente, não bate, é assim, ó, é inequívoco, o negócio vem parecendo
entendeu? Não precisam ficar com medo, porque quando for preciso, o negócio vai, tá? Quando fala confia na espiritualidade, é isso. Você não fica cutucando, você não fica testando, mas quando precisa, você pede e o negócio vem. E é assim, tá? Então, precisa? Não precisa. Né? Até porque não é, a maioria das casas, e eu já escutei o vô falando isso muitas vezes, não precisa e não é para ficar riscando ponto aí. É o chefe que risca, acende a vela, que só fica aquele monte de vela, um monte de ponto riscado para ter quanto é lado, que o negócio vira um negócio sem sentido. Fica atropelando tudo, atrapalha, né? Então, principalmente as giras de Exu também é meio complicado, tem que ficar no cantinho, por quê? Porque vai ter gira ali depois, é perigoso, as velas. Então, o ponto riscado, ele tem uma atuação específica, não é um negocinho para fazer ali para eu achar que é o guia, tá? Tem terreiro que utiliza, tá? Essa metodologia, alguns. Então, quando o guia tá, quando o médium está com o guia já pronto para o atendimento, vem, dá um nome e dá o ponto arriscado. Será mais antigamente, gente, tem coisa que até que era o ó, tá? Que fazia umas provas de incorporação e era prova mesmo. Só para vocês terem uma ideia, isso eu já era criança e vi, tá? Médium mascando vidro para provar que estava incorporado, tá? Comendo pimenta pura. Então, é nessa hora que o povo foge. E antigamente tinha essas provas, assim, né, de incorporação. Até porque, assim, não vou nem falar, tá certo, errado, mas era necessário para a época. Tinha e tem ainda muito charlatão, muita coisa, né? Mas hoje vai sendo cada vez menos necessário esse tipo de prova, né? Corte na cabeça, tipo assim, são coisas que vão sendo modificadas. A Umbanda e nós evoluímos. E a Umbanda também evolui, tudo muda, né? As coisas não são lá como era 40, 50 anos atrás, tá? Um outro ponto também, para a gente falar, é que os pontos, gente, se a gente observar, tem lá o caboclo arranca-toco. Então, o arranca-toco, ele tem um ponto. Todos os caboclos arranca-tocos vão ter a mesma assinatura, o mesmo ponto? Não. Normalmente, gente, é um diferente do outro. Eles vão ter alguns sinais em comum, que é o sinal da falange, mas como eles não são a mesma pessoa, vocês sabem disso, eles vão ter grafias e detalhes que vão diferenciar cada um. Então, tem N caboclos arranca-toco, N, né, caboclo pena branca, N pai benedito, né? Porque cada um tem a sua assinatura, né? A sua peculiaridade. Só para vocês terem uma ideia, como os pontos despertam muita curiosidade, o povo arregala o olho quando vê o ponto, por quê? Primeiro porque é uma coisa palpável, você olha. Então, a nossa tendência é olhar aquilo e falar, nossa, isso é uma magia. Porque a gente vê isso, a gente já vê como magia, né? Então, é uma coisa muito forte de magia, a gente associa. Então, as pessoas tendem a copiar, a querer saber, querer riscar e ter receitinha. Tem aqueles livros na internet lá, 3.333 pontos riscados de Umbanda, 3.333, 10 mil pontos de Exu, né? E o que é isso, na verdade? É errado? Não, gente, é uma compilação, eu só não vou copiar, mas a título de pesquisa, só de olhar, isso é excelente, é uma riqueza, porque eu pego lá, tem 10 mil pontos de Exu, porque são 10 mil entidades diferentes que deixaram seus pontos riscados. Só para vocês terem uma ideia, os livros publicados com pontos riscados são um dos primeiros da Umbanda. Os primeiros títulos de Umbanda que nós tivemos, lá da década de 40, de 50, são justamente sobre pontos riscados. Ó, tem esses pontos aqui e tal. Então, assim, são pesquisas riquíssimas, né? Não é uma coisa, lógico, você não vai copiar e nem vai querer usar, mas a título de curiosidade, até para saber nome de preto velho, nome de Exu, tem aquele monte. E tem linhagens de Exu, tem linhagem de preto velho, que é raro, você não encontra em todos os terreiros, né? Então, a gente vê até os nomes, é bacana, né? Curiosidade, tá ok? Aí eu trago, tá, esses dados históricos,
do WW da Mata, tá? Do pai Ronaldo Linares, que tem esses livros publicados. Só cuidado, gente, porque esses autores muito antigos, eles, principalmente o WW da Mata, que ele tem um livro que é Umbanda de Todos Nós. O livro é muito bacana, porque é muito antigo, vocês conseguem cópia na internet fácil, tá? Só que ele fala que aquela Umbanda, aquele ponto é o certo, todos os outros são errados. Então, aí, toda vez que um autor fala isso, eu já desconfio, não é assim. Tá? Ele trouxe uma Umbanda esotérica, uma coisa, né, um pouco diferenciada, mas não tem ponto certo e errado, né? Assim como o Rubens Saraceni, que veio anos depois, veio na década de 90 já, que ele trouxe, né, essa iniciação à magia escrita, simbólica, e é certo, errado, é melhor, é pior? Não, é a forma dele. E a gente, se fizer um raciocínio bem lógico, né, bem simples, a gente vai entender que existe ponto e símbolo que funciona e não funciona. Nós temos símbolos totalmente diferentes. Na cabala judaica, nós temos símbolos das runas, né? Nós temos símbolos históricos aí, egípcios, que funcionam? Lógico que funcionam. E não são os símbolos que a gente usa. Eles têm outro parâmetro mágico. Mas são mágicos também, entende? Então, não tem um certo e errado, tem o que nós usamos e procuramos entender e conhecer. Então, a gente traz o conhecimento para o nosso dia a dia, para o nosso universo, sem desqualificar os outros. As outras magias funcionam, porque a magia não é exclusiva da nossa religião, né? A magia é de todos, ela é cósmica, ela é universal, mas nós vamos procurar entender, interpretar e se aproximar da magia simbólica que nós utilizamos, que é, gente, talvez da mais simples. Os nossos símbolos são simples, é reta, é cruz, é flecha, é coração, né? São símbolos ondas, são símbolos extremamente simples de desenhar. Não são nada coisas complexas, elaboradas e tudo mais, tá? Até para a gente saber, se você sabe mais ou menos, depois eu vou trazer os símbolos para vocês, a gente tem bastante coisa, tá? Mais ou menos. Aí tem símbolo lá com umas coisas totalmente diferentes. Provavelmente eu falei, esse negócio tá estranho. Até para você olhar e falar, tá estranho. Não para julgar, mas para você prestar atenção, entende? Para aprender a se proteger e cabeça, né? Observar sempre, ok? Agora entrando já na parte dos símbolos, que eu passei para vocês o livro. Esses símbolos sagrados, é tanto que isso que eu passei para vocês aqui no WhatsApp, que foi oh meu Deus, que foi aqui no grupo da Tenda, são os símbolos justamente desse livro, tá? Da magia sagrada dos 7 símbolos simbólicos, tá vendo? Começa com essa tela aqui, são as telas vibratórias. E se vocês olharem nessas telas vibratórias, elas são resumos, na verdade, dos pontos que a gente vai ter. Depois eu vou chegar lá, tá? Mas um símbolo, a gente tem que pensar agora, falando em simbologia, ele não é algo isolado, ele sempre tem um significado que representa, alguma coisa por trás, né? Então, a gente não vai só buscar o símbolo por si. Coração simboliza o amor, a cruz simboliza a fé cristã, a espada simboliza a lei, a balança com os 2 pratos significa a justiça, ou simboliza a justiça, o lírio ou a pomba significa a paz. E esse símbolo, de alguns deles, eles têm esse significado mundo afora. Entendem a profundidade disso? Coração simboliza amor em todo e qualquer lugar do mundo. Se você desenhar um coração, você sabe que aquilo significa amor. Isso tem uma razão de ser. Esse foi uma das coisas mais bonitas desse livro, que me deixou mais... Então,
Por que disso? Né? Quando a gente fala lá do coração, no livro ele explica, ele pega esse exemplo exatamente. Ele explica que a mesma formação do símbolo coração é a mesma onda energética que compõe o nosso órgão coração. E é a mesma onda energética que compõe a maçã, que não por coincidência é símbolo também de amor, de paixão. Então, na verdade, esses símbolos, eles têm toda uma composição divina, tá? É divino, eu falo que é aí o Deus e a ciência, não é à toa que Einstein falou que quanto mais ele estuda, mais ele conhece a natureza cientificamente, mais ele acreditava em Deus. Por quê? Porque é a presença de Deus nessa teia magnética, nessas figuras geométricas, né? Eu sei que às vezes pode ser um pouco cansativa, né? Você fala, nossa, quanta coisa, meu Deus, era só para eu bater um tambor nessa minha vida e ser feliz. Mas não dá, gente, tem que ir um pouco além, né? Porque é muito profundo, é muito bonito. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala, né, nesses símbolos, eu até falei da questão do respeito às imagens, né, do respeito aos símbolos. Quando a gente fala em respeito, então quer dizer que, então a minha empresa não pode usar um símbolo lá X, porque então eu vou estar profanando. Claro que não, gente. É a mesma situação do sagrado e do profano. Você tem uma imagem na sua casa, uma muito bonita. É uma imagem lá de Oxum, artística, é um quadro. Você tem ela na tua casa. É profanar o sagrado isso? Não. A imagem artística, ela te desperta a reflexão, a apreciação da beleza, é para isso que ela serve. Agora, eu tenho uma imagem que representa o sagrado, ela foi preparada para o sagrado, foi consagrada, é uma imagem que contém, imantada com o sagrado daquilo que eu respeito. Essa imagem eu não vou profanar. Entende? É a mesma coisa com o símbolo. Então, o símbolo comercial é um símbolo. Mas ele é igual a um símbolo X, lá um símbolo mágico? Sim, mas ele não tem uso mágico, ele não foi ativado para essa finalidade. Então, você pode usar, que não vai estar sendo profanado, as empresas usam, todo mundo usa, né? Não é assim, só para vocês terem uma ideia, eu não lembro se vocês lembram, na década de 90, eu acho, tinha uns doidos. Eu tinha uns amigos evangélicos que pegava as calças da Zump, lembra que o símbolo era um rainho? E riscava todos os botões, todas as pecinhas que tinham um raio, porque falava que aquilo era o símbolo do diabo, e que se você usasse aquele símbolo, aquela roupa ia te despertar, não sei o que, trazer. Enfim, e riscava tudo, e tinha um monte de gente que fazia isso, tá? Então, mesmo se fosse, o símbolo ele precisa ser ativado para ter uma finalidade, não é assim. Eu vou lá usando, senão eu passo fazendo rainha na porta dos meus inimigos e pronto, tá todo mundo lascado. Não é assim, né, meu povo? Nem para o bem, nem para o mal, né? Então, não, tem sempre uma formação mágica por trás da ativação de um símbolo que vai levar aos objetivos procurados, né? Não são assim. Mas para a gente começar a falar desse mundo de símbolos e de onde eles vão nos levar, vamos lembrar que, de fato, o verbo é Deus. Lembra? Eu já falei na aula passada. Quando falar, Deus se fez em formato, ou ele se apresentou para a gente como verbo. Os verbos são a ação. Porque senão o verbo seria uma língua específica. Concordo que o verbo não foi falado por Deus em uma língua X. E as outras línguas? E os outros povos? E os outros tempos? Então, quando fala que Deus é o verbo é uma ação. E essas ações, elas são manifestações de Deus que são, na verdade, vibrações, lembra das ondinhas magnéticas que emanam de Deus. Só que cada uma dessas ondas magnéticas, ela vibra em uma forma, uma frequência, para uma direção diferente.
E isso tudo, gente, forma uma teia, como se fosse uma teia magnética, uma tela, tá? Eu coloco aqui no material para vocês, uma tela vibratória. Em alguns outros segmentos, eu não sei nem se é religião, mas tem vários segmentos que trabalham com o prana. Já ouviram falar em prana? Tem a cura prânica, que ela se aproveita. O que é esse prana? Ele aproveita essa energia, essa tela magnética que compõe todo o universo, e eles usam essa energia para aplicar, para fazer a cura, tá? Com outros nomes ou com o mesmo fundamento, a gente vai encontrar isso em muitas religiões, seitas, terapias espiritualistas, alternativas, que não são alternativas, na verdade são formas de ver, mas você encontra isso em muito lugar e tudo diz a mesma coisa. Essas telas magnéticas são vibrações dos verbos de Deus. Congregar, amparar, estabilizar, apaziguar, são os verbos de Deus. Eles saem de tudo, dos tronos magnéticos, eles saem dos pontos da natureza, eles saem dos planetas, saem das galáxias, saem do nosso pensamento. Nossos pensamentos saem em formato de energia. Imagine como se fosse um cordão muito, 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 muito fininho. E aí sai, mistura o seu, o meu, do outro, o da natureza, mas isso é a teia magnética que compõe todo o nosso planeta. Essa vibração, ela fala que o calibre desse fio energético, ele é tão fino que na criação não tem medida, a gente não tem medida para exprimir, de tão fininho e imperceptível. Dependendo da quantidade que esses fiozinhos magnéticos, eles vão se formando em feixes e vão engrossando, e às vezes alguns médiuns conseguem ver a imantação, o que sai das coisas, das pessoas, tá? Mas essa teia, para a gente entender aonde é que os símbolos vão atuar, essas teias têm todo esse formato, né? Que tem por base essas irradiações. Então, imaginem que cada irradiação das 7 linhas, das 7 irradiações sagradas, tem um formato. Então, a fé vai ter uma irradiação num formato, o amor tem uma irradiação no outro formato, a lei, a evolução, a geração, elas têm desenhos de ondas. Eu trouxe esse daqui, que já é outro livro, que depois nós vamos começar. Só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, as ondas de Oxalá, tá? Oxalá é reta, ó, reta, vertical, horizontal ou cruzadas. Oxalá é representado por retas. Só que essas retas, elas podem ser cruzadas, raiadas, em diagonal, entendem? Por quê? Porque Oxalá, com as suas vibrações, eu tenho fé, a justiça, e a fé, o conhecimento, e a fé, o amor, e a fé. E aí, conforme isso vai mudando, eu vou tendo, olha lá, ondas de Oxalá misturadas, mistas, com outras ondas de outros orixás. Olha que legal isso, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu gosto muito, eu falo da de Oxum, porque a de Oxum é muito bonitinha, né? Que fala dos tronos da fé e do amor. Olha aqui as ondinhas, ó. É o formato da onda que pode formar, tá vendo? Um coração. E as suas derivações. Então, essas ondas vão se formando, vão se agrupando, e o símbolo, na verdade, só que assim, a onda, gente, não é só esse pedacinho. Ela é minúscula, lembra que eu falei lá que é um fiozinho? E vai até onde? Infinitamente. Ela vibra. Então, na verdade, um ponto riscado, ele é uma abreviação da onda
de Deus. Olha que lindo isso! Quando eu risco uma flecha, eu estou abreviando um pedacinho da onda de Deus no conhecimento. Representa aquele pedacinho do formato que Deus irradia conhecimento para a gente. O coração é um resumo, é uma abreviação da onda de amor que emana de Deus. Então, um ponto, ele tem várias combinações de ondas ali, de atuações diferentes, e isso, gente, eu falo de fé, amor, conhecimento, mas eu tenho, lembrando que cada orixá tem muitos verbos, não é um só, né? Então, se vamos pegar na de Oxóssi, que a gente está estudando, eu gosto sempre de usar o Oxóssi como exemplo, mas ele tem o conhecer, né? Mas ele também tem o expandir. Então, a onda expansora de Oxóssi, ela vai ter um outro formato, e assim por diante. Então, ó, as combinações, meus amigos, são praticamente infinitas. Mas só para vocês entenderem que lindo que é um ponto riscado. Ele é uma representação da energia de Deus que eu vou abreviar naquele espaço e colocar ali para ela vibrar no ambiente, na pessoa, na casa, etc, etc. É a coisa mais linda do mundo. Eu olhei, eu comecei a ver totalmente diferente um ponto riscado na minha vida, assim, foi uma coisa muito bonita. E aí, porque assim, não importa, a magia, ela vai, não importa o tamanho do ponto, se é maior, se é menor, se são repetidos, aquele pedacinho, aquela abreviação, tanto que essas telas que eu coloquei para vocês imaginem que essas telas, então tem aqui, ó, é uma tela vibratória, essa aqui que é boa, essa aqui é de Ansan, que eu sei, aqui, ó, só para vocês entenderem, tá vendo? Esse é a base da tela. Mas olha como é que a tela fica, a vibração de Ansan, direcionadora. Vocês estão vendo? Ela forma, literalmente, cada pedacinho daquele forma uma teia gigante. Então, eu vou riscar um ponto de Ansan, que a base é aquele pedacinho, aquela estrelinha ali toda, né? Mas ela representa toda uma vibração ali naquele ambiente. Entende? Então, isso que são assim, quando eu estou falando de tela, eu coloquei ali para vocês as telas vibratórias, nada mais são do que pedacinhos que formam essas telas magnéticas nos ambientes, nas casas, em nós. Então, eu uso um símbolo mágico, por isso, não é, Deus me livre, tá, gente? Não é preconceito, não é nada, não é nada, mas eu pessoalmente vejo com muito cuidado como são feitas as tatuagens e o que você impregna nelas, porque elas são símbolos na sua pele. Se você ativar, mesmo que não seja, eu não fiz nenhuma macumba nessa tatuagem, mas se você imantou aquele símbolo na tua pele com o teu pensamento, ele vai ter atuação. Então, sempre toma cuidado com o que se tatua no corpo, justamente porque são símbolos. Né? Se você ativá-los, se você orientá-los, eles podem atuar no teu favor, mas também podem dependendo do que se faz, por exemplo, coloca alguma coisa com sofrimento, com dor, com revolta, né? Isso vai ficar imantado, vai ficar gravado ali também na tua pele, né? Mas é só um parêntese aí desses símbolos. No material eu coloquei para vocês dessas ondas aqui, só para vocês terem uma ideia. Até hoje, com auxílio de milhares de espíritos, o Rubens Saraceni fala que eles conseguiram identificar 12.000 ondas vibratórias nomeadas e classificadas. Gente, 12.000 é muita coisa. Vocês imaginam que cada onda vibratória dessa é um verbo atuando de forma diferente. Olha que bacana isso. Então, quando os nossos guias vêm, eles colocam ali, gente, uma salada energética orientada para aquele fim. Então, se tem um segmento de uma reta, um segmento de uma cruz, um segmento de uma onda, tudo aquilo tem um conjunto. Detalhe, tá? Eu não vou ler essa parte, tá, gente? Depois, se vocês quiserem pegar, ele ensina como você ativar com a pemba certinho em casa. Sempre evoca os guardiões, os mistérios daquele símbolo para proteger, para amparar, tal, que você pode fazer de maneira bem simples em casa, tá? Mas só para vocês
Agora eu perdi. Esses 12 mil símbolos é muito símbolo, é muita coisa. Então, assim, eles vêm, eles já estão direcionando ali naquele espaço. Depois a gente vai desenvolver, falar o que é magia aberta, o que é magia fechada, são outros tipos de detalhes, tá? Que a gente vai passando daí a partir desse livro. Mas só para deixar bem claro, então, não tem... lembrei que eu ia falar. Só para vocês terem uma ideia, quando tem um espaço mágico, coloca um círculo, né, como espaço mágico, dependendo do quadrante em que está o símbolo, tem um significado e uma força também. Então, é uma coisa muito complexa, não é só ir lá desenhar, né, aleatório, como eu disse no começo. Então, se eu coloco o símbolo tal no quadrante tal, ele tem um efeito. No outro quadrante, imaginem dividindo um círculo, né, em 4. Se eu coloco em outro quadrante, ele tem outro efeito. Tá? A vibração daquele símbolo é outra, né? Ele tem um outro efeito. Então, isso é uma coisa muito bacana para a gente prestar muita atenção, né? Depois a gente entra lá um pouquinho mais nas peculiaridades para vocês ficarem aí, mas é estudo, tá, gente? Isso é uma coisa até assim, no curso ele fala bem superficialmente da magia de Pemba, porque tem um curso separado de magia, tá? Porque é uma coisa bem profunda mesmo. Mas é bom, o que eu falo para a gente? Ter uma ideia, para a gente não ser, para a gente não ficar no ostracismo, né? Então, a gente tendo uma ideia, tendo uma coisa, até para valorizar. Quanto mais se conhece, mais a gente tende a valorizar e respeitar aquilo. Por isso que é muito bacana a gente aprender. E isso, para mim, quando eu li, mudou para mim, mudou minha visão de muita coisa. Tá? Então, se vocês quiserem, eu passo os livros depois, esse é um pouquinho mais extenso, mas eu passo, quem quiser ler, quem tiver tempo, só aviso que ele é bem científico, tá, gente? É bem, mas vale a pena mesmo, vocês vão gostar, vai dar tudo certo. Espero que vocês possam ter se interessado, que vocês possam ter gostado de hoje. Padrinho, tem alguma coisa? Colocar? Quer dar algum recado, alguma bronca? Sim. Quantos minutos está faltando aí? Quando eu pergunto minuto, sai de baixo. Eita, Lelê. Não, eu acho que deve ter mais uns 15 minutinhos ainda. Tá. Não, Silvia, eu quero agradecer, eu acho que ficou muito didático, acho que ficou muito claro, né, a aula, acho que não tem, assim, que... É uma pena dos nossos médios não levar a sério o estudo, isso aí me deixa, assim, de uma certa forma chateado, porque a nossa casa oferece o estudo, né, você se dedica, a gente tem cobrado isso, mas infelizmente nem todos têm, e a gente não pode enfiar a goela abaixo, que não é assim também que funciona. Padrinho, Né? mas ó, hoje Quando... até, desculpa te interromper, mas é só para falar, hoje eu acho que foi o dia que a gente mais teve participante, desde que a gente Que bom, começou. que bom, Hoje. mas assim, porque a aula de hoje ela foi sensacional, eu acho que bateu em cima de tudo que a gente precisa, dos médios que estão chegando na casa, nós já tivemos brigas, Silvia, você nem sabe disso, os médios nem sabem disso, nós já tivemos brigas internas, porque há pessoas que não estão na casa, porque é aquilo que eu digo, quando isso chega a estourar, a acontecer, é aquilo que eu falo, a pessoa saiu da casa, não fica questionando, porque ela tem um motivo porque ela saiu da casa. Mas veja bem, nós tivemos um médico que saiu da casa porque um fulano de tal estava incorporando um preto velho que estava copiando o ponto da preta velha dela. Porque a preta velha dela riscou primeiro e a fulana está riscando. Então, gente, é cada coisa que às vezes a gente fala que acontece nos bastidores, que a gente não precisa e não tem o porquê eu passar para vocês, eu que eu só falo assim, saiu, nossa, mas como que fulano saiu do nada? Sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo, porque quando eu estou ali firme, estudando, aprendendo, então, assim, já saiu o médium da nossa casa, porque a preta velha dela riscou o ponto primeiro, e a outra fulana veio e riscou o ponto igual, e a preta velha está copiando dela, então não era o médium, não era a preta velha incorporada, era o médium. Então, assim, pessoas ignorantes que não sabem o que está acontecendo, né? Falta de estudo. É o que a gente fala, falta de doutrina, falta de estudo. Outra coisa, os médios que estão chegando, às vezes vira aquele disparate, porque eu preciso riscar, porque está todo mundo riscando que foi o testemunho seu, que acaba atrapalhando, o médium passa na frente da entidade. E aí, quando o vô chega, que o vô chega às vezes e pergunta, né, velho, qual é o significado desse ponto? O médium do olho seco e não fala, e não consegue entender, não consegue... Passa mal. Por quê? Porque está à frente da entidade. Então, assim, estão mexendo com algo. Então, é assim, gente, eu acho que é algo muito sério,
né? Enquanto a gente vê muitos terreiros, muitos líderes, dirigentes espirituais que não aceitam estudo, e eu ouço muito isso, não aceitam estudo, acham que a entidade tem que trazer tudo, a entidade traz para a gente tem que passar, repassar. Isso é doação, isso é caridade também, né, Silvio? Isso que você faz é caridade, você sabe disso, não é fácil. Eu estou aqui super cansado, mega cansado. Foi um dia pesado da manhã até a tarde. A Olivia aqui do lado, de vez em quando vocês veem, eu tô dando bronca aqui nela, porque ela manda fechar a janela que tá ventando, que eu tô tossindo, ela implica que o Carlos está andando descalço na casa, é assim, né? Então você tem que dar conta dela, dar conta de tudo, então faz parte, mas a gente tem que se dedicar, por quê? Para médio chegar no terreiro e não fazer, entre aspas, besteira, não passar na frente da entidade. Quando é gira de desenvolvimento, vocês percebem, eu vou falar para as cambonas, olha, pede para os voos que querem riscar ponto, é o momento, é a hora. Trabalho não tem que ficar aquela riscação de ponto, nós já falamos isso várias vezes, o vô já deixou como doutrina, que foi o que a Silvia passou, o espaço nosso é pequeno, aí fica um para lá, outro anda para cá e risca. Isso não quer dizer que é proibido, não é? A entidade, ela sabe, não é só a entidade chefe, a entidade ela é de luz e ela sabe o momento que ela precisa cruzar, que ela precisa afirmar, que ela precisa fazer um assentamento, e isso o médio tem que ter doutrina. Agora, ver um riscando também tem que riscar. É igual o médico que vê um incorporando, quer incorporar também. Às vezes não está sentindo vibração nenhuma. Às vezes o trabalho dele naquela gira era cuidar de alguém. Era ficar olhando, era sendo os meus olhos, por exemplo, né, que eu falo. Era cuidar de algum infortúnio, tomar conta. Mas não, ele viu fulano incorporar perto dele, ele viu, não, tem que incorporar também. E a gente sabe que não é assim. Então eu vejo que esses estudos eles são muito bons, eles são excelentes e eles são base dos nossos fundamentos. Né? Nossa casa tem doutrina. Quem acha que não tem doutrina está perdendo tempo dentro dela. Né? E quem não gosta de estudar também, que é igual eu falo para os meus alunos, vai fazer direito, né, Silvio, e fala que não gosta de ler, meu filho está no lugar errado. Como que você vai fazer um curso de direito e você fala que você não gosta de ler? Você está no lugar errado. Eu já falo assim na primeira aula de português jurídico para eles. Você está no lugar errado, vai procurar outro lugar, porque como que você vai ser um advogado se você não gosta de ler, não gosta de estudar? Né? Assim como outra profissão, outras profissões também. Então, assim, gente, nós no grupo agora da federação do SOI ali, deu uma briga de ontem para hoje que vocês não têm noção as coisas que saem naquele grupo. Porque é pai de santo lá do Maranhão a Rio Grande do Sul, Foz do Iguaçu, ali Argentina e Paraguai. E agora inventaram um tal de, não sei se vocês já ouviram falar, de umbandasca, umbanduyasca. É uma coisa assim, que é o chá da ayahuasca. E aí já inventaram uma Umbanda, e daí um dos mestres lá, que são chefes, falou que isso é inadmissível dentro da Umbanda, que a Umbanda tem uma doutrina assim, assado, tal, e aí as pessoas em tudo. Gente, é um brigueiro. E aí eu me manifesto lá de vez em quando, mas só com textinho, nem gravo o áudio, né? Porque senão eles me puxam pelas orelhas, que são dos mais novos do grupo. Aí eu falo, gente, na verdade, o que precisa é de doutrina, né? De conhecimento, é de estudo. O que deixa de fazer esse chá que faz é problema deles. Mas qual é o fundamento disso na Umbanda para mim? Por exemplo, o pai Benedito ordenou que eu colocasse um chá ali alucinógeno para o pessoal beber, para as pessoas beber, vomitar e fazer mais não sei o quê. Primeiro, tem que ter um estudo sobre aquilo. Eu não tenho base para aquilo, não é? Até para o vô colocar isso para mim, eu tenho que estudar. Eu sempre lembro disso, os médiuns, os preletores espíritas falando, olha, eu preciso estudar. Por quê? Para o guia chegar em mim de uma forma, não é, Silvia? Uma forma, não é manipular, mas eu entender o que eu estou fazendo. Mas também é aquilo, não é receitar, não é porque, por exemplo, eu sou médico, eu vou receitar um remédio de farmácia, como já aconteceu com médios no passado. Né? Então, pé no chão. Pé no chão. E assim, Silvia, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelos filhos que estão aqui, eu gostaria de chamar, alertar, e eu vou estar alertando também. Quando eu não estou com vocês, por exemplo, quinta-feira, tive aula do Enem, toda quinta agora eu estou tendo aula do Enem, né, no Zoom, é 1 hora e pouco, mas então é porque eu não posso mesmo. Quando eu posso, depois eu ouço os áudios da Silvia, pode ver lá que eu escuto depois. Mas assim, eu acho que a gente está caminhando de uma forma bacana. Eu acho que isso é muito importante. Uma casa que tem alicerce, que tem doutrina, ela prospera. Uma casa que cada um fala uma coisa, cada um prega uma coisa, que cada um bate a cabeça de um jeito, cada um não sabe o que é um fundamento, não sabe o que é uma pemba, não sabe o que é um pó de pemba, não sabe por que usa o marafo. Aí complica tudo, não é? Obrigado, já falei demais. Eu que agradeço a todos, fico muito feliz de estar todo mundo aqui, pelo menos um jeitinho de ouvir vocês.
Obrigada, viu, padrinho? Obrigada a você pela oportunidade, que eu A gente queria está rezando mesmo. por vocês, viu? Amém. Estamos rezando por todos, que a gente tem que fazer essa intercessão sempre, tá Sim, bem? sim.